paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Hoje é o dia que fez o Senhor, então alegremos e regozijemos no dia chamado hoje. Louvado seja o eterno da nossa alma. Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e hoje eu quero pregar para você uma palavra revelada de Deus para mim e para você. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, que você deixasse o seu like, que é muito importante para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Você ativando o sino das notificações, todas as vezes que a gente gravar, o YouTube recomenda para você, tá bom? Então, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Que Deus abençoe a você. Fica comigo até o final, que depois da pregação nós vamos orar por você e em seguida eu vou abençoar a tua vida com a bênção apostólica. Amém? Evangelho de João no capítulo 3. Evangelho de João no capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar e entrar ao ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vós nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo, que no que dizemos e que sabemos, e testificamos que vimos, e não aceitamos os nossos testemunhos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não creste, como creis se vós falar das coisas celestiais? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus nunca cursou uma faculdade, Jesus nunca cursou uma escola teológica, Jesus não foi DD, que é doutor em divindade, aqui na terra, claro, né? Mas Jesus tinha uma sabedoria vindo do alto. A sabedoria de Jesus era tão tremenda que todos os fariseus, os doutores da lei, sempre quiseram pegar ele no estreito. Sempre tiveram perguntas difíceis para que Jesus caísse em contradição. Só que a sabedoria de Jesus, ela não é terrena, ela vinha do próprio Pai, que é Deus. E quando nós temos a sabedoria do céu, querido, a gente não se perde por alguém
querer falar coisas que não tem. Então, Nicodemos ficou impressionado com a sabedoria de Jesus. Mesmo Nicodemos sendo mestre dos fariseus, mesmo ele sendo doutor, mesmo ele sendo príncipe, ele ficou impressionado com a sabedoria que vinha do céu. E a gente vê aqui no capítulo 3 de João, quando ele começa um diálogo com Jesus, Jesus diz assim, olha, a história diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha só, príncipe dos judeus. E foi ter com Jesus à noite. Por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? Porque a fama que corria de Jesus, onde Jesus passava, arrastava-lhe uma multidão. Uma multidão o seguia. Muitos seguiam por causa do pão, outros seguiam por causa da cura, e outros seguiam por ser seguidores de Jesus verdadeiramente. Nos dias de hoje, muitos estão nas igrejas, vão para as igrejas, sempre com interesse de algo. Não passa batido ninguém quando vai para a igreja, né, que não volte com a mão vazia. Porque o Senhor Jesus, ele tem sempre uma palavra, o Espírito Santo, salvação para nos dar. E Nicodemos ficou impressionado com Jesus. Só que Nicodemos, sendo príncipe, sendo chefe, ele só queria ter com Jesus à noite. Ele foi ter com Jesus à noite. E ele lhe disse, Rabi, olha só, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Olha só, Nicodemos reconhecendo quem era Jesus, mesmo sendo mestre, mesmo sendo sabedor das coisas judaicas, só não sabia verdadeiramente o que era nascer de novo. Querido, para mim nascer de novo, existem muitas coisas na minha vida, na tua vida, que nós temos que aprender para nascer de novo. E Nicodemos começa, e foi ter com Jesus à noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for por Deus. Nicodemos aqui está reconhecendo que todos os sinais que o Senhor operava, que Jesus fazia, se não viesse da parte de Deus, não se cumpria. E todos os sinais que Jesus fez na terra, autorizado pelo próprio Deus, teve êxito e teve resultado, porque Jesus andava ligado no Espírito. Jesus não andava ligado somente na terra, com as coisas terrenas. Jesus andava ligado com as coisas do céu. E Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, na verdade eu te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino do céu. E a pergunta que Nicodemos fala para Jesus, olha o que Nicodemos, mesmo sendo mestre, mesmo sendo sabedor das leis judaicas, olha o que ele diz. Disse Nicodemos, como pode um homem velho, como pode um homem nascer sendo velho? A pergunta que ele faz para Jesus é uma pergunta até engraçada, né? Ele queria saber como é que podia um homem velho nascer de novo. Como pode um homem velho nascer de novo? E muitos hoje ficam assim se perguntando, né? Como é que pode? Fulano era assim, fulano era assado, fulano matava, fulano era bandido, fulano traficava, fulano tinha 4, 5 mulheres. Como é que pode ele nascer de novo? Hoje os fariseus ficam se perguntando dessa mesma forma. Os fariseus, os doutores, os grandão aí, acham que
que não é possível nascer de novo. Aí Jesus diz assim, olha, e Nicodemos ainda continua falando, porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe? Olha a pergunta de um camarada que era doutor. Olha a pergunta de Nicodemos, que Nicodemos era mestre, rapaz. Nicodemos não era fraco, não. Nicodemos era conhecedor de todas as leis judaicas. Desde 9 anos, judeus, com 9 anos de idade, um judeu já conhece as 606 leis da Torá. Nicodemos conhecia na prática. Ou melhor, Nicodemos conhecia na teoria, porque na prática ele não vivia. Quantas pessoas hoje vivem só na teoria, né? Ah, porque eu sei isso, que eu sei aquilo, que eu faço aquilo, que eu faço aquilo outro. Mas na prática mesmo, é o famoso palha seca. Qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, está saindo, está abandonando. Então Jesus respondeu, na verdade te digo, de que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui está falando para Nicodemos, se ele quisesse nascer de novo, ele tinha que ser batizado, tinha que descer nas águas batismal, e nascer de novo. Nascer da água, que era o batismo, e nascer do Espírito, que é através de Jesus Cristo. Nicodemos ficou impressionado com a sabedoria de Jesus. A sabedoria que Jesus passou para Nicodemos, nem ele como mestre, nem todos os mestres que tinha na sinagoga, sabia que para nascer de novo, tinha que ser batizado na água e no Espírito. Aí Jesus fala para ele, Nicodemos, o que é nascido da carne, como você, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Querido, há muita diferença do que é nascido da carne e do que é nascido do Espírito. O que é nascido da carne, se você pisar no pé dele, se você olhar para ele, ele já quer arrumar briga, já quer arrumar confusão, porque a pessoa é nascida da carne. A carne, ela limita com o Espírito. A carne anda na contramão do Espírito. Quando você vê uma pessoa que quer brigar, qualquer coisinha vai bater, vai fazer, vai acontecer, as pessoas não estão no Espírito, porque Jesus diz que aquele que está no Espírito vence as obras da carne. E você sabe quais são as obras do Espírito? Eu vou falar para você já, em Gálatas capítulo 5, né, quais são as obras do Espírito e quais são as obras da carne. Então, meu querido, eu queria que você entendesse que para nascer de novo, só através do batismo. Não adianta achar que vai nascer de novo apenas indo para a igreja. Não, você tem que ir para a igreja e você tem que se batizar. Porque o Senhor Jesus diz que todo aquele que for batizado será salvo. Então, no livro de Gálatas, capítulo 5, deixa eu achar aqui, Gálatas, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada a Deus. Tiago, cadê o Gálatas? Hebreus, Gálatas, aqui ó, Gálatas. Eu vou falar o fruto da carne e depois eu quero falar o fruto do Espírito, né? Eu voltando no texto aqui, Nicodemos fala assim, olha, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura torna a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus lhe respondeu, na verdade te digo, Nicodemo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Gálatas capítulo 5 diz assim, olha quais são as obras da carne. Porém te digo, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas sois guiado pelo Espírito, e não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha quais são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que não vos comete tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Queridos, você viu quantas coisas impedem o ser humano de herdar o reino do céu? Você vê quantas coisas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, não gosto de fulano, porfia, emulação, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, hein? Glutonaria, aquelas pessoas que comem muito, olha, aquelas pessoas que comem muito, coisa semelhante a esta, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que vós que comete tais coisas não herdarão o reino do céu. Que coisa, hein, querido? Que coisa, né? Então, estas são as obras da carne. Tudo isso que eu falei, isso são as obras da carne. Então, eu quero falar agora para você o que são as obras do Espírito. O que são as obras do Espírito? Deixa eu achar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, querido, é ao vivo. Aqui não tem nada programado, não tem nada escrito, é tudo dentro da palavra de Deus, né? Está firme, pois a liberdade, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aleluia, né? Separado está de Cristo vós, justificado pela lei, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a incircuncisão, nem o incircunciso tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera com amor. Eu não achei aqui. Acha para mim, filha, o fruto do Espírito. Acha para mim o fruto do Espírito aí enquanto eu volto aqui. O fruto do Espírito, só isso. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui sobre Nicodemos, que era príncipe dos judeus, conhecedor das leis, sabia de tudo. Mas quando o Senhor chama ele para a responsabilidade de nascer de novo, ele não entendia o que era nascer de novo. Então ele diz assim, e Jesus respondeu: na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhe de ter dito isso, necessário vos nascer de novo. Querido, quando nós nascemos de novo, pode vir lutas, pode vir tempestade, pode vir o que vier, a gente somos uma rocha inabalável, porque a nossa casa está construída sobre a rocha que é Jesus Cristo. Porque a nossa vida tem que estar pautada em Jesus Cristo. A nossa vida tem que estar pautada em Jesus Cristo. Mas eu quero falar para você quais são os frutos, quais é os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito, olha o que é. É amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança,
mansidão. Esses são os frutos do Espírito. Você vê que os frutos da carne tem muito mais, tem o dobro dos frutos do Espírito. Porque a carne limita para a carne. O Jesus disse que é carne, não vai entender as coisas do Espírito. Como é que pode um sol de 40 graus, o camarada está de terno e gravata, o outro fala assim, meu Deus, aquele homem não sente calor, não, porque ele está na carne, ele não entende as coisas do Espírito. Porque fulano só anda com roupa assim, porque eles estão na carne e não entendem o que é o Espírito. O fruto do Espírito Santo, querido, ele veio para transformar a minha vida, ele veio para transformar, porque as nossas vidas eram pautadas simplesmente na carne. A gente fazia as coisas da carne, mas quando nós entramos no fruto do Espírito, né? No fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, com essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas Nicodemos entendia de lei. Nicodemos entendia da lei judaica. Não entendia o que era o Espírito. Para me entender o que é o Espírito, eu tenho que viver no Espírito, eu tenho que andar no Espírito, porque a carne e o Espírito limitam um contra o outro, cada um puxa para um lado. A carne puxa para o lado da carne, né? A carne, ela só vai puxar para o lado da carne, e não adianta, meu querido, você querer fazer as coisas do Espírito estando na carne, que não vai. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, olha aí, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, e vai por aí, que são os frutos da carne. A carne, ela limita com o Espírito. É uma briga constante. Olha para cá que eu vou ilustrar. Olha para minha mão aqui, tá vendo? É assim, ó, carne do lado, Espírito do outro, ó, cada um puxa para um lado, cada um vai pendendo para um lado, um puxa para cá, outro puxa para lá. A carne puxa para o lado da carne, que é a lascívia, a prostituição, inimizade, vai por aí. Mas o Espírito puxa do lado para o outro lado, que é o amor, a paz, a segurança, a longanimidade. O Espírito limita contra a carne. Essa briga é constante, porque enquanto estivermos aqui na terra, essa briga será constante. O que vai vencer? O que vai vencer? O que vai vencer é naquilo que você ficar. Se você ficar no Espírito, você vai vencer a carne. Agora, se você ficar na carne, você nunca mais será um vencedor no teu Espírito. Porque as coisas da carne, ela só limita para a carne. Só limita para as coisas da carne. Então, Nicodemos ficou impressionado com a sabedoria de Jesus. Aí Jesus fala para ele, Nicodemos, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. É verdade, né? O vento sopra, você sabe de onde ele vem? Você vê o vento? Não. Ele sopra para onde ele quer, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só, louvar, eita agora. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Essas pessoas que são da carne, se você pisar no pé deles, se você olhar para eles, quem está me olhando? Nunca me viu? Conhece? Você me conhece de algum lugar? Perdeu alguém parecido comigo? Porque as pessoas são da carne. E as pessoas na carne discutem um com o outro. Quem é melhor, quem faz melhor, quem quer melhor. Querido, andamos no Espírito. Vamos andar no Espírito para que a carne não prevaleça. Vamos andar no Espírito, porque através do Espírito nós vamos conquistar o Espírito da parte de Deus, para ter mansidão, para poder suportar os dias maus. Nicodemo respondeu e disse, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse, olha, tu és mestre de Israel e não sabe. Querido, a sabedoria só vale alguma coisa na terra quando ela vem do alto.
Eu conheço pessoas que não sabem ler nada, nada. Sabe mal escrever o nome, mas não sabe ler. Mas quando começa a ler a Bíblia, pastor, o senhor disse que ele não sabe ler, o Espírito lê para ele. Quantos que não conhecem o ABCD, mas quando abre a Bíblia, fala o versículo e prega em cima daquela palavra, porque ele é nascido da carne? Não, ele é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito compreende as coisas do Espírito. Muitos não compreendem as coisas do Espírito. Sabe por quê? Porque são na carne, são nascidos da carne. E da carne, do jeito que ele nasceu na carne, eles continuam. Nunca, jamais vão entender as coisas do Espírito. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus falando para Nicodemos, olha só, que nós vivemos no Espírito e as pessoas não aceitam as coisas do Espírito. Igual eu falei, o que é carne, o que é Espírito, não adianta. Vão sempre contender, vão sempre querer se levantar, vão sempre achar que está certo. Então, quando você está no Espírito, você vai ignorar muitas coisas da carne, porque a nossa carne tende para esse lado, puxa para esse lado, para briga, para confusão, para fofoca, porque estão sempre na carne. Aquele que é carne, querido, só puxa para essas coisas. Para me encerrar, aí Jesus diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó, todo aquele que nele crê não pereça andando na carne, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aí Jesus fala para ele, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus termina o versículo dizendo, porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu o que é carne? O que as coisas da carne fazem? As coisas da carne só puxam para a carne. É carnaval, é baile funk, é festa regada de droga, de bebida, porque estão na carne. Então a carne e o Espírito limitam um contra o outro. Basta nós entender que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus está com os braços abertos, dizendo, vinde, bendito do meu Pai. Então nós temos que botar 2 pesos e 2 medidas. Se nós andamos verdadeiramente na carne ou andamos no Espírito. Amém, querido? Deu para entender um pouquinho da palavra? Nicodemos ia ter com Jesus de noite, que Jesus era onde Jesus ia, onde Jesus passava, uma multidão, e ele era doutor, ele era um grandão, não queria estar com Jesus. Infelizmente é desse jeito. As pessoas só vai atrás de Jesus quando está lá no final de tudo, né? Mas Jesus é tão misericordioso que ainda levanta as pessoas. Esse é o papel do Senhor, levantar aquele que está caído, né? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido e eterno Pai, meu Deus, nós entramos nesse dia de hoje na Tua santa e gloriosa presença, Pai, primeiramente te pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Deus, e até os nossos gestos que cometemos diante dos Teus olhos. Pai, te agradecer por essa palavra tão gloriosa, Pai, porque o que é Espírito, o que é carne. O que importa, Pai, é que nascemos de novo,
que nascemos de novo da água e do Espírito, Senhor. Porque se a gente não fizer desta forma, a gente não pode ver o reino dos céus. Pai, que o Senhor dê oportunidade a essas pessoas que vivem na carne, de te conhecer, de fazer o melhor para ti, se batizando nas águas, e o Senhor batizando eles com o Espírito Santo. Fica conosco, Pai, no dia de hoje, guardando a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Meu Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, toma a minha esposa nas tuas mãos, dá vitória à tua serva, dá vitória à tua filha. Meu Pai, meus parentes que estão no Rio de Janeiro, meus filhos, meus netos, meus irmãos, eu coloco diante de ti os nossos parentes de perto e de longe, diante das tuas mãos, que eles venham entender, Pai, que temos que andar no Espírito e não andar na carne. Pai, tira do nosso meio, Pai, todas as pessoas que vêm diante da gente na carne, para tentar nos enganar, para tentar nos ludibriar diante desse espírito maléfico que é o espírito do mundo. Pai, coloca, nos reveste com o teu espírito, para saber discernir, Pai, o que é da carne e o que é do espírito, Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Estamos chegando já a 200 vídeos. Já estamos chegando a 200 vídeos. E eu gostaria que você compartilhasse esse canal. Você se inscrevesse nesse canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Tem um botãozinho vermelho aí. Se inscreve aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. E deixe o seu like para que o YouTube reconheça. E distribui para mais gente, amém? Eu quero abençoar a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o teu rosto e terá paz, porque o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguarda a vida de Jesus, que no dia de hoje todos juntos diga amém, amém. Graças a Deus. Amém, querido? O canal está passando aí, ó. O canal está escrito aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Se inscreva nesse canal, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Fiquem todos com Deus. Aleluia. Glória a Deus.